Podcast Placagem, o teu podcast de rugby. Rugbyman, sejam bem-vindos ao vosso podcast e vamos começar aqui com uma novidade brutal. Este podcast tem estado a receber bastante carinho da vossa parte e isso faz com que o Podcast Placagem seja o líder na sua categoria no que toca ao rugby. Portanto, no que toca a rugby em Portugal, somos número 1 e no que toca ao desporto em geral, num top com 250 podcasts, este podcast Placagem, ocupa o honroso lugar número 25. Portanto, um obrigado a ti que ouves este podcast, continua a partilhar com os teus amigos, a ver se chegamos ao top 10. Eu acho que é possível. E, portanto, por que não? Ao número 6, já que estamos nas 6 nações. Comigo, uma vez mais, está António Henriques e António Aguilar, os dois Antónios da minha vida, por assim dizer. Nunca tive tantos Antónios, por assim dizer, que tivesse, sim, um grande contacto. É um gosto, uma vez mais, estar aqui convosco e, portanto, hoje, para fazermos antevisão da segunda ronda, a ver se é desta que arruinamos as casas de apostas. Vamos ver se desta acertamos, que na primeira jornada foi uma miséria. Só acertámos a França, mas isso é chapa 5. Só nos engana uma vez. Ah, é? Pronto, vamos ver por aí. Bem-vindos, então. O que é que vocês têm novidades, António Henriques? Acho que tinhas aí uma lista dos castigados, ou um bocado assim do género, ou lista dos castigos. O que é que ia ter de implicações? Isso depois já iremos falar eventualmente quando analisarmos o jogo de domingo, porque é realmente o único castigo mais sério decorrente da primeira jornada, e podemos então começar a falar do jogo inaugural, da segunda ronda, em Twickenham, o Inglaterra-Itália. Só para ter uma ideia, a Itália, nos últimos 10 jogos que fez em Twickenham, as 10 viagens a Londres, levou a módica quantia, concedeu a módica quantia de 430 pontos, portanto uma média de 43 pontos por jogo, em que, por exemplo, em 2001 sofreu um mais dilatado Zaire por 80-23 e ainda há 2 anos perdeu por 57-14. Portanto, isto quer dizer, e depois realmente de tudo o que vimos no primeiro dia, pese embora a derrota da Inglaterra, a Itália vai se preparar, claro, para sofrer a 29ª derrota consecutiva no torneio, vai continuar, como desde 2015, a não vencer. Relativamente ao 15 italiano, grande alteração é o regresso àquilo que se esperava, ou seja, Carlo Canna, o experiente médio de abertura ou primeiro centro italiano do Zebra de 48 internacionalizações, vai recuperar a camisola 12, fazendo ali uma charneira com o Paulo Garbizzi, e portanto espera-se que com isso, com essa experiência, a seleção italiana esteja melhor. E depois também há uma alteração na primeira linha com o regresso do pilar, o André Lovotti, que é realmente um homem também com experiência e, portanto, pode dar qualquer coisa a mais ali no pack avançado italiano, e se bem precisa a seleção italiana, porque a Inglaterra vai ter ali um par de alterações. Eddie Jones, muito pressionado, apenas concedeu uma alteração àqueles todos que lhe pediam, desde Sir Clive Woodward, o antigo capitão Lawrence Dallaglio, e, portanto, George Ford, aquele que é reconhecido como talvez o melhor playmaker inglês, o homem dos Leicester Tigers, vai regressar à camisola 10, e, portanto, o Owen Farrell, capitão, passa para primeiro centro, e aí está Ollie Lawrence, o jovem Ollie Lawrence, que todos recordamos, ele não vai esquecer que o seu primeiro jogo do Torneio das 6 Nações recebeu uma bola aos 63 minutos, até lá podia ter estado no bar de Twickenham, que ninguém notava, não está sequer na lista de 23. Ollie Lawrence sai de imediato dos 23, e depois, para esta 28ª partida entre as duas equipas, nas 27 anteriores, 27 vitórias da Inglaterra, claro, Eddie Jones faz uma alteração por completo, a primeira linha toda nova. Estão de regresso Mako Vunipola e Kyle Sinclair, também o treinador Luke Cowan-Dickey vai entrar como número 2, o Jamie George ficará como suplente, e portanto com esta primeira linha que tão mal esteve a primeira linha inglesa diante dos escoceses, certamente que com estes 3 experimentadíssimos jogadores as coisas vão correr melhor, e portanto nada augura de bom para o 15 italiano, que vai sair com um enorme cabaz de ensaios da Twickenham, pela certa. É isso, depois qual é que é a motivação que há, não é? Isto torna-se um pouco complicado.
Não, em relação à motivação, estás a falar dos jogadores ingleses, não é? Perante Não, é no sentido, é mais dos italianos. Nunca vi ninguém querer pôr a sua cabeça na forca. Sim, tá Eles bem, vão como porquinhos para a matança, não é? Claro. Eles quando estão ali a bater as palmas da recepção, é aqui, um pouco complicado. Nem se pode dizer que poderá haver algum risco se a Itália entrar forte, como aliás entrou a Escócia no jogo em Twickenham no sábado passado, porque mesmo que os italianos, enfim, na primeira parte ou até na primeira meia hora consigam, em termos físicos, equilibrar e poder fazer algum incómodo aos ingleses, porque se as coisas não começam a ocorrer bem cedo aos ingleses em termos de marcação de pontos, de ensaios, de conseguirem, digamos que, montar fases à mão e, sobretudo, regressar o bom jogo à mão da sua linha de 3/4, que, aliás, como disse o António Henriques, está, portanto, praticamente inalterável, embora, enfim, na sua gênese há uma troca de meio de abertura e também de meio centro, mas gostaríamos mais de ver, sem dúvida, pelo menos os dois pontas a receber bolas de qualidade e a fazerem diferença como eles tão bem nos habituaram nas últimas épocas. O que nos custa a nós, enfim, adeptos do rugby em geral, é que possamos andar para trás um ano e pouco, 1 ano e 3 meses, e lembrarmos de uma Inglaterra esplendorosa durante o Mundial do Japão, não é? E como é que estes jogadores aparentemente deixaram de ter, diria até, alguma alegria em jogar, porque eu acho que a equipa esteve também triste, não foi capaz de reagir, o que para mim é o fator mais estranho, porque a qualidade está lá, sem dúvida, enfim, todo o esquema de treinos e, enfim, a preparação, claro que uma equipa 120% profissional como é a Inglaterra, com todos os meios que tem, os recursos inesgotáveis em termos financeiros, agora não tanto, enfim, por causa da pandemia, a Federação Inglesa também tem estado a levar um valente rombo, não é? Como muitas delas, só que ela vai aguentar melhor que os outros, isso é garantido. Mas com todas as condições de treino e toda a grande extensão do campo de recrutamento da seleção inglesa, perante até a excelência de muitos jogos que nós temos assistido na Gallagher Premiership, custa acreditar que os ingleses tenham tido aquele enorme percalço na ronda inaugural. Claro que agora têm que correr atrás do prejuízo, sabemos que tem 3 jogos em casa, não é uma vantagem, mas essa vantagem já desbaratou no sábado passado ao perder em casa precisamente com a Escócia. Portanto, agora vai ter que ir arrancar uma vitória, ou mesmo 2, nos 2 jogos fora que tem que realizar. E, portanto, é isto. Os ingleses começando forte, depois não há hipótese de os travar. E julgo que é isso que vai acontecer, não tenho a mínima dúvida. E o ponto de bónus ofensivo tem que ser uma obrigação. Não é? Depois de terem perdido pontos na primeira ronda, apenas somaram 1 ponto de bónus defensivo, não é? Por terem perdido com menos de 8 pontos de diferença. Uma palavra só final para todos aqueles que gostam de novidades e de ter gente nova a jogar no 15 inglês, podem tirar o cavalinho da chuva, porque Max Mullins, formação Harry Randall, o ponta Paulo Dogu, ou mesmo o Ben Hurley, que é o único que vai estar no banco, todos os outros vão ver o jogo ou em casa ou na bancada, ainda não é desta que Eddie Jones vai colocar estas jovens esperanças inglesas a jogar. E pergunto eu, depois daquele desaire de há 8 dias e diante da Itália, se não é agora que Mullins, Randall ou Odogu têm hipótese de estar pelo menos nos 23, quando é que vai ser? Vai ser frente aos All Blacks? Não acredito, mas pronto, isto é vintage Eddie Jones o seu melhor. É que eu, inclusive, na tal Liga Fantasia que vos tinha falado, né? Portanto, a simulação, escolhemos o nosso 15, eu tinha posto justamente o Dogu, e ele nem sequer em campo entrou, e portanto eu recebi 0.0 com essa escolha. E ficamos um pouco assim a pensar de quando é que ele entra, não é? É um pouco isso. O Eddie Jones está muito acossado, não é? Muito acossado, muito criticado. A imprensa inglesa, os mídias ingleses são absolutamente terríveis, não perdoam. E, portanto, sim, a ninguém. Ele não quer arriscar, ele quer rapidamente conseguir que a sua equipa faça uma belíssima prestação, ganhe
por um resultado dilatado e pronto, e é tal coisa, marque mais de 4 ensaios, 4 ou mais ensaios para fazer o ponto de bónus ofensivo. Exato. É aguardar um pouco por aí. Pronto, acho que será um jogo sem grande história. Vamos ver se o Tony Henriques não vai escolher novamente Eddie Jones como vilão na nossa rúbrica que estamos agora a iniciar também. Obviamente neste episódio não haverá, mas haverá no próximo de análise. Ora bem, à tarde, portanto, um pouco mais tarde, às 4h45, entram em campo a Escócia contra País de Gales. 2 equipas que vêm com, cada uma delas, uma grande vitória moral. Não é? Portanto, a Escócia ganha à Inglaterra, e portanto, 38 anos depois. E temos Gales, que também, já aqui dissemos, surpreendeu um pouco ao ter vencido a Irlanda. E portanto, acho que as duas vêm com moral em alta. Vamos ver quem é que colapsa primeiro. Eu acho que é o País de Gales que vai estar em muito risco, porque o jogo é na Escócia. Para de jogar em Murrayfield, a casa da Escócia, que evidentemente não tem público, não tem todo aquele ambiente extraordinário que nos habituou, a verdade é que a Escócia, em termos exibicionais, esteve num plano bem acima daquilo que os galeses tiveram diante da Irlanda, não é? Porque é bom sempre recordar que os galeses estiveram mais de uma hora a jogar com mais um jogador de campo e, portanto, 15 contra 14, de alguma forma, ajuda, não é? Quer se queira, quer não, ainda por cima num jogo como o rugby, com estas características de permanente desafio físico, de conquista de espaço, de ocupação de espaço, de permanentes colisões entre os jogadores, tudo isso cria um maior desgaste. E, bem, se sente certo que há enorme mérito da Irlanda, porque todos os 14 jogadores deram todos eles um bocadinho mais e acabaram por compensar, de certa maneira, o facto de terem a jogar com menos um jogador. A verdade é que aquela reação final da Irlanda é mais coração do que ritmo, do que explosão, e a prova é que não conseguiram quebrar praticamente uma única vez a linha de defesa galesa. E, portanto, os galeses, que têm até neste momento algumas ausências forçadas, não é? Porque o jogo deixou as suas marcas, tanto em irlandeses, mas também nos galeses. Estou-me a lembrar do Johnny Williams, não é? Aquele 3/4 centro que saiu, o ponto, o Alan Amos também está lesionado, o Josh Navid, que entrou a substituir o Dan Radiate, também lesionado no joelho, e esse de longa data vai estar muito tempo ausente, ainda não se sabe se vai ser operado ou não, mas vai estar meses fora, digamos, dos relevados, e portanto são várias alterações que o selecionador Wayne Pivac vai fazer no País de Gales, umas por lesão, outras, enfim, meio por lesão, mas por exemplo o Gareth Davis vai ser titular, mas também porque o Thomas Williams sofreu uma ruptura. Portanto, são cerca de 4 a 5 jogadores lesionados do lado do País de Gales, que vão ainda dificultar mais a tarefa. Como eu disse, a Escócia está num momento de enorme motivação, enorme, digamos que, inspiração também, e creio que vai impor-se, não digo com facilidade, mas vai impor-se aos galeses. Aposto na Escócia. Henrique. Pois, para quem gosta de estatísticas, muitas vezes não serve de nada. Nos últimos 6 jogos em Murrayfield, o País de Gales ganhou 5. Só perdeu um, foi em 2017. O ano passado, há 2 anos, aliás, foi lá vencer 18-11. Ou seja, Murrayfield tem sido um parque de diversões para os galeses neste século XXI. Vamos ver o que é que vai acontecer. Para pôr um bocadinho de água na fervura escocesa, temos as lesões. O eletrizante e espetacular Cameron Redpath, depois da sua estreia, está lesionado, não vai jogar. Também Jamie Ritchie, um dos homens da terceira linha, ao lado do Hamish Watson, esse mantém-se, felizmente para eles, o workaholic Hamish Watson vai continuar a fazer o seu trabalho, mas Jamie Ritchie não está, e também o ponta esquerdo, Sean Maitland, também não vai estar. E, portanto, são 3 lesões de jogadores importantes. Mas claro, vão se manter o capitão Stuart Hogg, Finn Russell, esperemos que um pouco mais feliz desta vez, e claro, a primeira linha, que foi por muitos considerada como a primeira linha da jornada inaugural das 6 Nações, com o Zenga Fagerson, o George Turner e o Rory Sutherland, que fizeram uma exibição fantástica diante da Inglaterra,
e, portanto, vamos ver como é que vão estar diante dos galeses. Galeses que realmente o Wayne Pivac parece quase uma enfermaria em cuidados intensivos, porque para lá das lesões que já referiu o António, temos que falar que o Jonathan Davis, o titularíssimo 3/4 centro, continua lesionado. Depois, última hora, George North, que fez uma fantástica exibição também, e ia fazer o seu 100º jogo. Ele que foi o segundo jogador mais jovem da história a atingir as 50 seleções, ia ser centurião e não consegue, está também lesionado. E depois, para juntar isto, o Josh Adams, como já tínhamos referido na outra semana, foi a uma festa de Covid, festa familiar, foi castigado internamente pela Federação Galesa com 2 semanas de castigo, e portanto o castigo vai apenas terminar após o jogo de Murrayfield, estará eventualmente disponível para a 3ª jornada, isto se o Wayne Pivac lhe perdoar. Boas notícias é que Liam Williams, eu sei que o António gosta muito do Liam Williams, está de regresso para a ponta, não como defesa, vai-se manter o defesa galês, mas desta vez Liam Williams, Halfpenny continua a 15, Liam Williams vai jogar como ponta esquerda. Ele foi castigado 3 semanas no jogo dos seus Scarlets contra os Cardiff Blues, está de regresso, e vamos ter também uma excelente terceira linha de regresso, Aaron Wainwright, e isso é bom. E já agora vamos ter uma estreia como número 23, o Willis Halaholo, que também tem jogado na Guinness Pro 14. Vamos ver o que é que Halaholo, mais um homem de ascendência lá do Pacífico Sul, a estrear-se pelos galeses. Vamos ver como é que as coisas vão correr. Eu também aqui, apesar de tudo, aposto na Escócia. A Escócia é uma seleção um pouco irregular, mas seria realmente passar do 80 para o 8 em apenas 6 dias ou 7, seria algo quase inimaginável. E conhecendo a consistência e a maneira como o Greg Townsend treina a sua equipa, eu acho que a Escócia vai mesmo somar o segundo triunfo dentro do país de Gales, e portanto vai ser muito forte para a concorrência perceber que os escoceses vencem as primeiras 2 jornadas, o que realmente vai originar um hands up, como se diz, nos seus principais rivais. Só para dar uma nota que este jogo entre Escócia e País de Gales tem a marcar também a questão da dureza que foi esse jogo disputado em Cardiff, porque sem dúvida houve uma série de lesões ocasionadas por pancadas na cabeça, o que deixa mais uma vez no ar um tema muito corrente nos últimos 2, 3 meses, quando alguns ex-internacionais ingleses levantaram o problema que jogaram depois de terem sofrido esses impactos que podem provocar lesões internas e que sentem hoje em dia problemas de concentração, queixas de dores de cabeça, enfim. Portanto, há uns meses atrás vimos realmente várias queixas dos antigos internacionais ingleses, que só agora é que vieram a público com isto, até porque, quanto a mim, a World Rugby, a Federação Internacional, já há largo tempo que vem, digamos que, contribuindo com alterações às leis do jogo, no sentido de proteger os atletas e digamos, preservar a sua segurança, mas a verdade é que, cada vez mais, os médicos têm enorme responsabilidade, as equipas médicas, todos aqueles que gravitam à volta de uma equipa do mais alto nível e que disputa competições de enorme exigência. Todos esses elementos e as equipas médicas têm enorme responsabilidade e sabem o que estão a fazer. Portanto, de qualquer maneira, já lá iremos mais tarde no programa para falar eventualmente sobre essa questão do cumprimento ou não do que está estabelecido. Mas realmente os exames e a opinião médica têm muita importância e isso às vezes condiciona a utilização de um jogador que é muito influente no fim de semana seguinte ou não, ou se tem que cumprir o protocolo estabelecido pela Federação Internacional, que está 2 semaninhas a descansar. Já agora só para terminar. Força. Não tem a ver com isto, era só para dizer que ingleses e escoceses, galeses e escoceses,
tem realmente neste momento a oportunidade de somar a tal segunda vitória, e tendo em vista que na próxima jornada, dentro de 2 semanas, as coisas são complicadas. Gales vai receber a Inglaterra, a Escócia vai até Paris defrontar a França, e portanto, se é para somar uma segunda vitória, aproveitem no sábado, porque isto dentro de 15 dias as coisas vão ser bem mais duras. É isso. Mas ainda repescando aqui o tema do Aguilar sobre a questão das lesões, nas lesões da cabeça, eu felizmente nunca, e não sei se vocês tiveram alguma coisa ou não, mas eu felizmente a nível de lesões tenho a ficha limpa. Enfim, há sempre aquele desgaste, há sempre aquela sobrecarga física, muscular e tudo mais, mas felizmente na cabeça nunca tive qualquer tipo de problemas, nem mesmo naquelas quedas assim mais aparatosas ou o que é que seja, ou disputa de bolas, mas é um tema muito sensível e às vezes nós não temos bem a noção das durezas, e mesmo aqueles que andam com o capacete, enfim, não são todos que andam com o capacete, né? Usam o capacete por posições específicas, mas quer dizer, isto tem que haver também algum fair play dos próprios, porque lá está, quer dizer, aquela entrada da Irlanda, ou Omani, exatamente, quer dizer, aquilo não tem lógica nenhuma, quer dizer, é uma brutalidade, o tipo está totalmente deitado, parece quase um lobo quando se rende, não é? Portanto, desiste e faz aquela pose, quer dizer, ele vai lá para cima, portanto, acho que também tem que haver um bom senso, e acho que as regras também têm que ser feitas para proteger os jogadores. Não protegerem em demasia, no sentido também de bloquear o jogo, em que também não se possa fazer rigorosamente nada, mas que se tenha noção disso, e que, porque lá está, senão o circo acaba no instante e nós precisamos dos jogadores para que o circo continue, para que o espetáculo continue nessa parte. E vamos ter um jogo interessantíssimo também no Aviva Stadium, em que vai pôr então a Irlanda contra a França. A França vem com o hype, né? Portanto, vem de uma vitória moralizadora frente à Itália, com os principais jogadores com um pouco mais frescos, no sentido que ainda conseguiram ganhar um tempo de descanso com as substituições feitas, contra uma Irlanda que vai ter que ir atrás do prejuízo, e já aqui com algumas baixas que foram-se falando, não é? E, portanto, a Irlanda poderá fazer este poderá ser o último grande jogo da Irlanda, se a Irlanda tiver aspirações a ganhar alguma coisa, por assim dizer. António, tu que viste a França, também não dá muito para ter uma ideia concreta, porque a oposição em Roma era fraca, não é? Já sabemos disso. É verdade, mas é sintomático perceber que a França deu 40 pontos à Itália, portanto venceu por 50-10, e para aí, a partir de um pouco menos da hora de jogo, começou a fazer substituições e praticamente nunca meteu a quinta velocidade. Os franceses chegou a jogarem com a quarta velocidade. Só para ter uma ideia, os últimos 4 duelos em Dublin, 3 vitórias da Irlanda, 1 empate em 2013, e desde 2011, portanto há 10 anos que a França não ganha em Dublin, ganham lá 25-22, e também a última vez que as duas equipas se encontraram foi agora 31 de outubro, ou seja, na derradeira jornada do Torneio das Seis Nações do ano passado, e a França venceu por 35-27 na tal última jornada, em que precisava de marcar ainda um pouco mais de pontos para vencer o torneio, mas mereceu claramente. Eram duas equipas muito distintas, esse jogo em Paris, e aqui parece também que sim, a França realmente respira saúde, respira confiança, e curiosamente hoje no treino em Marcoussis, dizem os jornalistas franceses que Galtier nunca dá a equipa antes das 48 horas, portanto só irá dar a equipa sexta-feira, mas dá sempre um petit gâteau aos jornalistas, ou seja, o treino final, ele de 1 a 15 joga com os jogadores que depois geralmente, ou menos em 90 e tal % das vezes, são os tais que ele avisa, ou que ele informa que vão estar realmente a jogar a titulares no jogo do jogo seguinte. E os jornalistas notaram que desta vez, como número 6, não esteve o Dylan Cretin, o flanqueador que até marcou o primeiro ensaio do Torneio das Seis Nações deste ano, vai estar o Anthony Gelon, que jogou há 8 dias, mas como suplente, irá então se calhar ter a sua 6ª seleção e umas das raras como titular. E esta talvez mais surpreendente, o ponta Teddy Thomas, que ainda por cima foi o único jogador que marcou 2 ensaios na ronda inaugural,
vai para o banco e vai entrar aquele que toda a gente quereria fosse o titular, o Damien Penaud, o filho de Alain, é capaz então de ser titular, mas vamos ver, muitas vezes também isto pode ser para enganar os jornalistas, mas vamos ver se é assim que a França vai jogar. Aguilar, tu viste a Irlanda? Não está o Tomás, mas está o Damien Penaud, que é capaz ainda de ser melhor neste momento do que o titular em Roma, mas enfim, vamos ver. São dores de cabeça ótimas, tomara eu ter dores de cabeça dessas do Galtier. É verdade. É curioso que no jogo da semana passada em Twickenham, no Inglaterra-Escócia, o tal da decisão da Calcutta Cup, foi o jogo número 150 o jogo 150 anos após o primeiro jogo, assim é que é. E é bom que se diga que este Irlanda-França vai ser o 100º jogo entre estas duas equipas, com clara vantagem francesa, com 57 triunfos. Para além do excelente momento de forma e dos níveis de confiança muito elevados que os franceses neste momento têm, há que dizer que, do ponto de vista físico, a gestão, como o António Henrique já disse, do Fabien Galtier, mexendo com os 8 homens do banco e permitindo fazê-lo bem cedo, porque estava com um resultado já folgado, uma vantagem folgada, digamos que contradiz um pouco os problemas físicos que neste momento a Irlanda enfrenta, não é? Para além da ausência do Peter O'Mahony, expulso, não é? E já não jogará nos próximos 3 fins de semana. Também de mencionar que o James Ryan, na segunda linha, excelente, que está em excelente forma, que fez cerca de 20-25 minutos magníficos no jogo frente ao país de Gales. James Ryan não sabemos se vai ou não jogar. Creio que também poderá ter problemas em regressar aos relevados já para o jogo frente à França. Por outro lado também... Lá está, mais uma vez, António, problemas de cabeça, quer o Sexton, quer ele, são outra vez... Foram avaliados... O Jonathan Sexton, já falámos, o Sexton, já falámos, não é? Pois. Também com esse problema. E pronto, e estas coisas, parecendo que não, podem e vão com certeza tirar alguma capacidade de resposta a esta Irlanda. Claro que o fator casa não vai pesar, porque o estádio não vai ter público presente, não é? É sempre um dado, neste caso é igual para todos, não vai haver público, estou em querer até ao final do torneio, no dia 20 de março, que é quando se realiza a 5ª e última ronda, e portanto o Andy Farrell vai ter que puxar pela sua imaginação e por poder aqui colmatar. Eu creio que seria interessante ver como é que a Irlanda iria jogar se o Sexton não puder ir a jogo. Estou em crer que ele iria pôr o Billy Burns, o tal que entrou nos últimos 10 minutos, mais ou menos, do jogo de Cardiff, e não trouxe nada de novo. E, quer dizer, eu julgo que se o Sexton não puder jogar, e o James Ryan também não, mas o Peter O'Mahony, a ausência destes 3 homens, para mim, vai permitir que a França consiga arrancar a vitória em Dublin. Eu, por acaso, António, gostava muito de ver o Murray e o Sexton a jogarem de novo juntos. Deve ser a 70ª vez que isso acontece, frente realmente à parelha de médios que melhor se suportou na última jornada, com o Dupont, que é atualmente se calhar o melhor jogador do mundo, não é? Quando isso foi dito ainda esta semana, o Aaron Smith, que é para muitos considerado o melhor formação do mundo, ele diz que não só como formação, mas o melhor jogador do mundo, na atualidade, o António Dupont, era quase, António, quase que um passar de testemunho, ou seja, a dupla que durante anos e anos melhor esteve no rugby europeu, quase que diria mundial. Então, em 2018, quando a Irlanda venceu o prémio da World Rugby para a melhor seleção do mundo, e Sexton foi o melhor jogador do mundo, era realmente a melhor parelha do mundo. Se calhar é quase a passagem de testemunho para aquela que jogue Jalabert ou jogue, quando regressar, a Robin Tamac, é talvez na atualidade a melhor par de médios da Europa. Portanto, era muito engraçado, são jogadores com 22, 23 anos, contra os trintões Conor Murray e Sexton, e portanto vai ser muito engraçado. Por isso é que eu gostava que o Sexton jogasse, para vermos mesmo se a experiência irlandesa a domina,
tem supremacia, ou se pelo contrário é a irreverência e a classe daqueles dois jogadores, se são eles a ditar leis, e portanto acho que realmente é capaz de ser um ponto fundamental, apesar de todas as lutas de primeira linha, 5 da frente, as terceiras linhas, etc, tudo isso, eu acho que o embate entre 9 e 10 no jogo de domingo vai ser realmente a grande charneira, a grande incógnita do jogo. Sim, é vermos, eu acho que o meio, o miolo das equipas, acho que vai ser o fator decisivo de ver como é que elas se comportam a nível da estratégia, porque senão às vezes há pessoal que se foca muito ou no setor da frente, ou nas primeiras linhas ou nas últimas linhas, e às vezes parece que há malta que esquece do miolo, não é? Portanto, isto mesmo em qualquer desporto, o miolo acaba por ser sempre o fiel da balança, não é? A gente sabe sempre que não é bem assim. Então a gente sabe como é que se diz na gíria, os jogos são ganhos pelos avançados e os 3/4 dizem por quanto é que ganham. Mas, portanto, é a avançada realmente que define. Mas aí pode haver grande equilíbrio. Portanto, eu realmente gostava muito de ver o 9-10. Sim, mas por exemplo, nós vimos no caso inglês que as bolas nem sequer chegavam aos avançados, por exemplo, não é? Quando se queria... Aos 3/4, não chegavam lá atrás, não chegavam aos 3/4, é verdade. Portanto... Mas pronto, não sei. Eu só agora, António, já agora só um apontamento só final, e tu que vais ter a possibilidade de fazer um jogo que vai ser realmente uma dor de alma, é talvez o campo onde mais vai custar o facto de não haver público, é António ouvir-se o Arland Skoll sem os adeptos fanáticos no bom sentido, adeptos irlandeses que já bem enchem o Aviva Stadium, mas não cantar o Arland Skoll, é uma dor de alma, António. Sim, sem dúvida que é uma lástima não podermos ter todo o ambiente que os quase fanáticos, no bom sentido, em termos de apoio dos adeptos irlandeses, possam prestar à sua estação de rugby, nomeadamente quando estamos a escutar o Soldier Song e depois o Arland Skoll, porque que eu me lembro, e já nisto há muitos anos, não me recordo de nenhuma seleção que tenha a prerrogativa da Federação da World Rugby em poder entoar o hino nacional e depois esta canção do rugby irlandês, porque isto sem dúvida também tem aqui muito daquilo que é a cultura diferente do rugby, e isso, quanto a mim, é um fator de valorização do espetáculo. Não, e depois assim, o Dublin tem sempre aquela característica muito engraçada, é que antes dos hinos é praticamente o único relevado em que quase sempre em todos os jogos está o presidente irlandês, o Michael Higgins, aquele character, aquele crow muito pequenino, muito simpático, vai lá cumprimento aos jogadores todos, dá para ir pelo umbigo daqueles enormes jogadores das duas seleções, mas não falha o jogo, e de certeza que agora em confinamento, não sei, por acaso é uma das curiosidades ver se Michael Higgins é convidado especial, o presidente da Irlanda, ou não, e pronto, se não, olha, vamos só ficar pelos 2 anos. Vamos ver. É isso, há quem espere o início do jogo pelo Waka, neste momento é esperar o cumprimento do presidente da Irlanda, porque lá está, são poucas as seleções que têm momentos icónicos antes do jogo começar, por assim dizer, não é? Portanto, acaba por ser sempre uma... nós, aliás, nós só conhecemos os ali do Pacífico Sul, da Nova Zelândia, Tonga, Samoa, Fiji, que têm aquelas danças, não é? Mas, por exemplo, a própria Austrália, a própria África do Sul não têm nada de especial. E realmente, muito bem, como disse o António, na Europa praticamente o único caso é mesmo o da Irlanda, e é muito curioso. Isso acaba por sempre ser fora do espetáculo, que acaba por ser também um espetáculo engraçado e que toda a comunidade do rugby aprecia. Portanto, aí... E apenas, Cláudio, só para dizer que o Arland Skoll é a canção, enfim, não é hino, que os irlandeses escolhem quando jogam fora, porque eles só estão autorizados a fazer esta dupla música, digamos assim, em casa. Em casa é que eles podem colocar o Soldier Song e depois logo o Arland Skoll. Portanto, enquanto jogam fora, é só o Arland Skoll que eles entoam. Exato, porque lá já estão dois sobre a mesma bandeira, não é? E, portanto, eu próprio fiz uma retificação, porque lá está, nesta coisa todas as apostas que eu faço antes dos jogos começarem, por lapso pus a bandeira da Irlanda, a República da Irlanda, mas depois numa segunda vez em que perguntei novamente quem ganhava, pus o trevo
que acaba por ser o símbolo unificador das duas Irlandas. Foi um lapso meu, portanto fui ali, Irlanda, pumba, está feito. E depois assim, mas existe a Irlanda do Norte e, portanto, houve uma guerra e morreram pessoas à conta deste conflito. Portanto, é bom vermos isto e lá está, nós destacamos sempre, comunidade desportiva, destacamos sempre o desporto como unificador de povos, não é? Como pacificador, não é? Portanto, não podemos esquecermos que durante a Primeira Guerra Mundial, no dia de Natal, parou-se para se jogar uma partida de futebol entre os aliados e, portanto, no dia seguinte já estavam outra vez aos tiros, mas o desporto tem esta magia de unir os povos e nós também vimos isso naquele filme do Invictus, em que aquela criança negra se foi-se aproximando cada vez mais do carro da polícia que estava a dar o relato da final entre a África do Sul contra a Nova Zelândia, e depois, enfim, já os polícias lhe davam a Coca-Cola que eles estavam a beber, já o punham aos ombros, portanto, é sempre uma alegria ver isso. E é também uma alegria despedir-me assim deste episódio, mas vamos então aqui recapitular para ver se é desta que mandamos as casas de aposta abaixo. Portanto, no jogo, tentei pôr vitória da Inglaterra, vitória da Escócia e depois vitória da França. Assim por baixo. Sim, eu também acho que sim. E se isso acontecer, dentro de 2 semanas, a terceira jornada em Paris, o França-Escócia, vai ser entre as duas equipas que estão invictas só com vitórias no torneio e vai ser um grande jogão. Vamos ver se os galeses, os irlandeses não nos estragam as apostas. A Itália não vai estragar de certeza. Ô Henrique, tu tinhas dito que a França, todos, uma vez por ano, falhava um jogo, não era? Pode acontecer. A França é a tal equipa que é capaz de, num dia bom, ganhar a qualquer equipa do mundo, All Blacks, campeões do mundo da África do Sul incluídos, mas também aqui e ali é capaz de dar a sua barraca. O ano passado foi em Murrayfield, este ano pode ser em Dublin, porque não? Mas não sei. É isso, é que vamos ter uma Irlanda também a querer correr atrás do prejuízo. Portanto, poderá haver aqui uma outra motivação. O tal fenómeno do coração galês, porque não o elfo celta começar ali a dançar na frente do galo. Fighting spirit irlandês, que é famosíssimo. Exatamente. É isso. E foi uma coisa que nós já tínhamos dito no outro episódio, que é, eles começaram a jogar melhor depois de perderem um jogador, portanto, quando estavam com 14. Caros amigos do Rugby, este é o Desporto da Bola Oval, este é o teu podcast de Rugby, o podcast Placagem. E vamos então despedir-nos daquela forma que tu já sabes e vais certamente cantar connosco. Então vamos lá. 3, 2, 1, hurra!